Se a gente tá num jogo de improviso aqui, Vitor, eu falo pra você que a gente tá numa espaçonave, você não vai falar assim, você não fala não. Fala assim, a gente tá numa espaçonave, aí você fala, onde é a sala de controle? Você entra na minha viagem, então não tem esse julgamento. A regra dos jogos de improviso, você não pode julgar e você não pode falar não. E olha só, começando aqui uma nova série, a série da criatividade nos negócios. E para falar sobre esse tema, abrir aqui a nossa série, eu trouxe novamente Warley Santana e Júlio Wong. E aí, cara, feliz demais de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí. Vocês já vieram já no canal. Sim, cada um de vocês. Então, quem quiser conferir o episódio com eles, né? Então tem o Warley, que foi, eu acho que o segundo episódio do canal, hein, cara? Acho que Nem foi. era esse cenário quando você veio aqui. Não era. Na parede laranja, tava tudo improvisado e tal, mudou pra caramba. O Júlio já foi mais chique, já veio na parte já mais... Que tinha dado o upgrade. Eu tô me sentindo no Projac aqui, cara. É sério mesmo, cara. Legal demais. E olha, como vocês trabalham, né, nesse mundo dos bonecos, shows, stand-ups, fazendo filme, publicidade, eu falei assim, bom, vamos trazer os caras para falar um pouquinho sobre criatividade. Vocês se consideram pessoas criativas? Cara, eu acho que criatividade é um exercício, né? Sempre. Eu acho que não é um dom. Eu já fui polêmico já logo de cara. Eu acho que é um exercício. Ou seja, você aprende. Aprende. E eu acho que a gente faz mais exercício de criatividade, né, no nosso dia a dia, para as coisas mais variadas, né? Porque solucionar qualquer problema você precisa ser criativo, mas é interessante você ter a visão da criatividade como um mito. E fala assim, não é um mito, né? Não, e é bacana chamar a criatividade de exercício, porque tem muito a ver, né? Meio que um músculo, né? Quanto mais você exerce sua criatividade, e o contrário também acontece, né? Você pode ir atrofiando de criatividade se você passa muito tempo sem ser criativo. Uma coisa que você vê muito com as crianças, né? Todas elas são muito criativas, né? Todas elas fazem vozes, desenham, pintam, brincam de boneco por 5 horas inventando personagens, e aí a vida adulta vai te atrofiando nisso, né? Então, atrofiando e dando filtros, né? Porque a questão eu acho que o exercício sem filtro, né? Porque não existe ideia ruim, né? Existe só o momento dela, né? Até piada a gente fala isso também. Então, se você é adulto e alguém reclama que você é muito infantil, na verdade ela tá elogiando sua criatividade. É um músculo de criatividade que normalmente são as crianças. Eu parei na 5ª série. Isso é bom, cara. Eu parei na 5ª série. Eu adoro isso. É legal demais isso, né? Parar na 5ª série. Ou seja, vocês estão falando que o seguinte, você não é criativo, você está criativo. Eu acho que você fica criativo e está criativo. Você fica cada vez mais criativo. Ou cada vez menos. Ou cada vez menos, sim. Você exerce sua criatividade, né? Então você está sendo... você está sendo criativo. Você não nasce criativo. Não. Não acho que você nasça. Eu acho que você tem uma predisposição à criatividade por conta das suas ideias mais infantis e a falta do filtro mesmo, que você pega uma pedra e aquela pedra vira seu carrinho. E aí você faz e na sua viagem ali você tá ali e depois a vida vai te ensinando. Depois o filtro vai te podando, né? Verdade. A não ser tão criativo, né? Ou não ser tão infantil. E também não tão confiante, porque tem a ver com confiança também a criatividade, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Eu queria linkar isso que você falou da questão da infantilidade, né, ou do ser infantil. Você acha que a questão da criatividade, vocês acham, né, que tá ligado a essa questão da infantilidade, do ser criança? Então, eu não acho que é infantilidade no sentido de lúdico, né, de enxergar o mundo de uma forma lúdica, de achar que, de viajar mesmo e se deixar fazer isso, né, não ficar se podando. Eu acho que aí é a parte do infantil, que eu acho que o filtro é a grande questão mesmo. Você chegar e acreditar que aquilo é uma realidade na sua cabeça e você sonha com aquilo e você começa a criar em cima disso e começa a pensar nisso. Claro que a gente tá falando de uma coisa muito específica, de um sonho pueril, né, daquela coisa eu acredito que esse objeto é uma outra coisa e tô pirando nisso, mas isso pode ser traduzido para outras coisas, né, tanto é que algumas empresas levam profissionais de outras áreas para tentar resolver problemas que são comuns, mas assim, por que vocês não fizeram isso? Às vezes alguém chega de fora e fala, por que você não chega? Porque ela tem outras experiências, outras vivências, e a criatividade é a junção de ideias, né, como é uma formação de um texto cômico, inclusive. Uhum.
E às vezes a pessoa fala um negócio que você fala, puta, por que não pensei isso, né? É. Parece tão óbvio, que parece que tava tão ali na frente, mas você não conseguiu enxergar, né? Você trouxe uma coisa que é a questão do podar, né? Tipo assim, putz, você tá dando ideias ali, mas de repente vem alguém te tesoura e fala, ah, não, tá louco? Que porcaria é essa e tal? E eu acho que essa questão do podar tá muito ligado a o que vão achar sobre isso, ou o que as pessoas vão pensar sobre mim a respeito disso. E aí, eu tava lembrando aqui o seguinte, que muitas empresas não sabem fazer reunião de brainstorming. Ou seja, uma reunião de briefing para pensar uma solução, alguma coisa do tipo. Por que eu digo que elas não sabem fazer? Porque muita gente vai podar a sua ideia. E as pessoas, às vezes, não falam a sua ideia com medo de um julgamento. Sim. E aí teve um exercício que eu aprendi que foi muito bacana, não sei se vocês já fizeram isso ou fazem isso no dia a dia, que era o seguinte, era um exercício corporativo, que a gente tinha que dar soluções, mas tinha uma única regra nesse exercício, que é, não pode ter julgamento. Então você não pode apontar o dedo, ah, que porcaria, ah, que ruim. Não, todas as ideias vão ser anotadas. E aí tudo ia sendo anotado. E aí saía as ideias os mais absurdos possíveis. Só que às vezes de uma ideia que teoricamente o pessoal via que às vezes era uma ideia ruim, saía ou surgia ou nascia uma ideia, putz, isso aqui é muito legal. Claro, e se às vezes o pessoal não tinha falado aquela ideia ruim, tipo, não ia surgir rolar, aquilo, sabe? Sim. E aí você vai em alguns ambientes corporativos que o pessoal, Warley, isso não funciona. Isso não funciona, isso é ruim. E aí você se retrai e fala, putz, não vou falar mais nada, porque eu já tomei um, né... Mas isso acontece muito no meio corporativo, principalmente. Mas olha que engraçado, cara. Se a gente pegar como base o show de improviso, qual é a máxima do improviso, que eu acho maravilhosa, eu acho que ela resume bem o que é a criatividade. Se a gente tá num jogo de improviso aqui, Vitor, eu falo pra você que a gente tá numa espaçonave, você não vai falar assim, você não fala não. Fala assim, a gente tá numa espaçonave, aí você fala, onde é a sala de controle? Você entra na minha viagem, então não tem esse julgamento. A regra dos jogos de improviso, você não pode julgar e você não pode falar não. Então se a pessoa falar, nós estamos agora na praia, e você fala, não, agora nós estamos na espaçonave, você quebrou o jogo. Então eu acho que muito do brainstorm tem a ver com isso também. Você fala assim, cara, e essa ideia, se a gente fosse numa espaçonave amarela e fizesse uma viagem, sei lá, pela Vila Galvão, sei lá, a pessoa, que legal, e aí depois a gente ia, e aí você vai criando junto, quando você vai conectando, você vai, e as coisas quando se conectam, elas são criativas, né? Quando você junta duas ideias, ou 3, ou 4, ou mais, né? Você vê o iPhone, por exemplo, né? Eu me empolgo com esse assunto, tá? Mas assim, o iPhone é uma junção de várias ideias num negócio só, e simplificada, né? Tô dizendo agora, hoje, né? Um celular tem tudo, né? E com certeza foi os caras que pensaram isso lá atrás, falaram, não, calma, isso não funciona, né? Não, pra que calculadora no celular? Não, e outra, o pessoal devia falar assim, não dá pra pôr tudo isso junto num lugar só. Não vai caber, né? Não vai caber, imagina. Tipo, essa montanha de equipamento aqui caber no negócio, não tem como. É verdade. Cara, e aí eu te digo uma coisa, assim, aproveitando o ensejo e falando que eu ouvi de muita gente que trabalhar com boneco não era legal. No começo. Isso não vai dar em nada, isso não é legal, não vai rolar, não. Eu ouvi assim, mas é muita gente. Inclusive alguns amigos conhecidos, não vou falar, não vou citar, acho que não é o caso. Mas assim, de que fala, olha, para com isso, cara, não faz, não, isso não, cara. Vai arrumar um trabalho, ou não, até gente do meio mesmo, né, que também não trabalha. Que fala. Essa questão do filtro e da podagem é engraçado, tem algumas áreas que são criativas, mas que existe uma rixa, uma autopodagem criativa entre até ali, elas, né? Que é o caso, os palhaços e os clowns, né? Você chega pra um palhaço, né? Você chega pra um clown, chama ele de palhaço, chama pra um clown. Eles já vêm com essa distinção. No meio do stand-up existe também isso, né? Que é o pessoal que fala que tem que ser o stand-up puro, não pode ser... Não pode ter imitação, show de personagem, aí você não pode ter personagem. Nossa, não tem pode isso. ter jogo de... Cara, dividir. Stand-up é stand-up, personagem é personagem, improviso é improviso. Vem triloquia e mágica é mágica. E não pode misturar tudo. É um herege, né? O cara que junta tudo, vamos queimar na fogueira que o cara é...
Assassino do stand-up, né? Sim. Exatamente. Que loucura isso, nunca ia nossa. imaginar isso. Não, Nunca ia imaginar. E essa questão do, não vai dar certo. E aí a gente vai, e agora falando um pouco de criatividade e empreendedorismo, por exemplo, a gente pega um exemplo do Jeff Dunham, que é um ventríloco americano, e o Terry Fator, que é um outro ventríloco americano, e esses dois caras se encontram numa lista chamada Forbes, e são os caras que mais faturam com comédia, não com bonecos, não é? Então tem o Seinfeld, o Chris Rock, aí tem o Jeff Dunham, então esses caras estão na mesma lista. Então assim, você pensa, calma aí, será que esses caras também não pensaram à frente? E falaram, pô, vamos fazer um negócio com um boneco? E é o que a gente tá agora tendo o retorno, depois de 10 anos, sim, né, Julião? Fazendo e pirando nisso, que na nossa cabeça era uma coisa criativa, e depois a gente viu que nem somos tão assim. mas isso depois de 10 anos, a própria cena do stand-up já ficou mais maleável, né? Hoje é mais comum você ver o cara que mistura stand-up com mágica, stand-up com imitação, que no começo não podia nem imitação, cara. No começo o cara imitava, ele tava meio que fora do grupo, assim. Não, fazendo um personagem. Você procure um grupo de personagem, aí, o nosso grupo aqui é de stand-up. Violão, nada, não podia nada, porque stand-up é aquela coisa dogmática. Mas olha só, eu queria pegar duas coisas aqui, uma do improviso e outra do não vai dar certo que você falou. Uma coisa, eu ouvi uma pessoa falando, pior que eu não lembro aonde que eu vi isso, se foi numa série, num filme, sei lá, alguém falou o seguinte, se alguém virar pra você contar uma ideia e a pessoa fala, não, a ideia é legal, não sei o quê, puta, desconfia. Talvez essa ideia não seja tão boa. Agora, se você der uma ideia e a pessoa falar assim, puta, isso não é legal, isso não vai virar, aí sim, pega essa ideia e vai pra frente, que essa sua ideia é a sua ideia boa. Que normalmente, quando você tem uma coisa que é muito pra frente, né, inovadora, aí as pessoas acham, não, isso não dá certo, não sei o quê. O efeito é ao contrário, na verdade. Não é esperar a aprovação, você tem que esperar a reprovação pra ir pegar aquilo e ir em frente. Eu não sei se tem essa métrica tão exata nesse sentido, mas eu sei que isso, cara, a gente uma coisa muito legal que a gente tem, assim, Júlio e eu, a gente se propõe a ser criativo sempre, né? E tentar esse exercício diário mesmo. E repensar tudo que a gente faz sempre. E sempre sair da zona de conforto. Por mais clichê que isso pareça ser, a gente realmente tenta falar, não, calma, já tá bom, então vamos fazer outra coisa. Então vamos lá, e vamos aumentar, e vamos misturar, e vamos... A gente fez um show agora, semana passada, que a gente misturou ventríloco com fantoche. Não existe isso, não existe. Mas e daí? Pra gente, sim. Né, são realidades, são coisas diferentes, que os dois usam bonecos, aos olhos do público talvez eles não vejam tanta diferença. Exatamente, assim, sim. Mas a gente inovou nessa pegada de, cara, vai ter um fantoche ali pirando, o Duda, e vai ter o ventríloco, e os dois bonecos vão conversar. E por que não, né? E por que não? Só que isso, se você fala numa mesa de ventrílocos, eles vão achar estranho. Porque é o pessoal técnico, né? Que você vai para os caras técnicos, que é um pessoal mais tradicional, vamos dizer, raiz, né? Sim, aí você assim, o que vocês estão fazendo é meio Nutella, né? Começa esses papos assim, né? É isso. E também o pessoal tem medo do novo, né? Da quebra. Porque a gente gosta da quebra. Por mais... pode ter dado muito errado, como já deu muitas vezes. Sim. Mas, assim, em geral, a gente tem sido bem sucedido nessa questão de inovar e tentar umas coisas meio malucas. Assim. Agora, vamos pegar essa questão do improviso, né? Quando vocês vão fazer um show, vamos fazer igual a gente gravou a websérie aqui dos 100 anos de rádio, com Duda e tal... É tudo improviso ou vocês sabem o que vocês vão falar, o que vocês vão contar? Como é que é? Num show nosso, a gente sabe 70%, 80% é a mesma piada há muito tempo. Porque você vai lapidando essa piada. O que tem que aparecer é que eu fiz na hora, né? Assim, é uma questão de se preparar só que você vai não entrou assim. Pra parecer natural, né? Pra parecer natural. E a pessoa tem que ter um freshness. Tem que ter um gancho. Tem que ter o gancho. Agora, tem um lance que vocês fazem que é o seguinte. Como é que você chama? Pergunta o nome dela. Sim. Não sei o quê. Fernanda. Não sei o quê e tal. E aí, com base no nome, você faz uma piada. Sim. Aquilo você não esse é na hora, não tem como. Então, porque, cara, você tem que ser muito rápido. Como que é essa agilidade pra você, entendeu? Então, né, primeira coisa, ela fala um nome. Como é que você já consegue pensar numa piada nisso? Quando vem, não tem jeito, né? Mas aí é a questão que eu tava falando no começo, que é a questão de estar em forma, né? Porque o Arlen faz isso no dia a dia, ele não faz isso nos shows, né? Você está aqui, chega o garçom na mesa, dependendo do nome dele, o Arlen já tem a piada. E essa coisa de estar se exercitando, né? Quem se poda no dia a dia e aí chega na hora de ser criativo, agora eu tenho que ser criativo, é uma coisa que eu não faço.
Aí é mais difícil, obviamente. Você fica atrofiado, você fica enferrujado. Eu gosto, o Júlio brinca, né? Que você pensa rápido, né? Como você faz, Júlio? Muito rápido. Muito rápido. Mas eu gosto desse desafio, assim, eu gosto. E a gente tem se dado por conta desse perfil de se cobrar e ser mais criativo, que a gente tem se jogado mais nos shows e feito mais e pergunta e vê. Aí tinha, faz umas 2 semanas, tinha um casal, a menina chamava Fernanda e o menino chamava Fernando. Aí o Antenor, vocês se conheceram onde? Na lista telefônica? E aí ele continuou, né? Nossa, que nome bonito. O seu também. Como foi o chaveco e tal. E aí foi um negócio, foi legal. E aí o público tem muita coisa pra dar. Depende de como você vai jogar. É um malabarismo, né? Vai Mas jogando o público as bolinhas. pode não gostar também? Claro. Porque, por exemplo, ó, não tem às vezes vocês escrevem uma piada e vocês acham sensacional. Nossa, muito engraçado. Exato. Já aconteceu de chegar no show, contar a piada e tipo... A frequência é grande disso aí, cara. Não, claro. Como né? é que você lida com esse deu errado, deu ruim? Com esse perfil, Porque cara. é uma frustração, não é? Não mais. Mas a frustração com lidar com deu errado é o que poda a criatividade também, né? Porque tudo se resume a isso, ao medo Exato. do carão que você vai ficar. Foi ótimo quando você der perguntar errado. isso. Porque eu acho que é aí que tá o filtro mesmo. Eu tô falando demais, né? Tô sem filtro. Se bem que eu vi um ali também agora. Mas também se voltou bronzeado. Eu tenho no Instagram também. Mas passei pro protetor. O lance do se podar mesmo, falar, nossa, eu fiz uma piada ruim e você deixar isso te levar, é o filtro mesmo. Isso tem muito a ver. Que é o lance do julgamento. Porque a pessoa tá achando que não foi boa e não foi boa a piada. Não foi, tá bom, eu conto outra, eu tento outra. Não vai dar, alguma hora vai dar, ou não, né? Mas é essa situação de você estar disponível pro erro, né? Como que você... Eu esqueci a palavra, que eu acho que cara. você não pode se fechar com medo, tipo, putz, fiz uma piada ruim, então é melhor não fazer mais nenhuma. Exatamente. Porque assim, cara, vamos combinar, você conta piada toda hora, uma vai ser ruim. A maioria, talvez, cara. Mas aí você vai... A métrica é ao contrário. Assim. Então, mas vai ser, não tem jeito. Diferente do que o cara que conta uma piada a cada, sei lá... Exatamente. O cara que faz os pãezinhos, alguns saem ruins, mas ele faz. E aí você te alimenta. Não, e ele não desiste da vida de padeiro, porque os primeiros pães saíram ruins. Tá vendo? Eu entrei na viagem do pão, ele foi, é isso. A questão dele falar, não, o leite, né? E aí quebraria isso. Eu acho que a questão é essa simbiose, mesmo não só entre as pessoas, mas entre as ideias. E como você pode conectá-las. E sempre... Eu sou muito chato com inovação, cara. Eu acho que a gente tem que sempre estar à frente do que a gente acha que tá bom, sabe? Cara, agora eu lembrei, assim, queria puxar esse negócio da questão da criatividade, que é o seguinte, às vezes você planeja fazer um negócio e no meio dá um negócio super errado. E aí você pode pegar aquilo e usar a seu favor, ou tipo, você fala, puta, deu tudo errado, deu uma merda, e aí a merda vira ainda maior. E aí, tá gostando do conteúdo? Então olha, deixa eu te pedir uma coisa para você me ajudar aqui no canal. Primeiro, deixa um like. Segundo, deixa aqui uma mensagem para mim, um comentário, uma sugestão, um elogio. Eu quero interagir com você. Terceiro, compartilhe esse conteúdo. E olha, o quarto, por último, né? Mas não menos importante, se inscreve aqui no canal. Tudo isso me ajuda e me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. Ah, e olha, detalhe, você também pode apoiar o meu trabalho aqui no canal. Tá vendo que tem um botãozinho aqui no YouTube com um coraçãozinho e um cifrãozinho? Então, você pode clicar aí e enviar uma quantia aqui pro canal. Olha só que bacana. Dessa maneira você vai me ajudar a potencializar ainda mais o conteúdo que eu tenho entregue desde 2019. Olha, eu também não posso deixar de falar do nosso patrocinador, a Unique. O que faz a Unique? A Unique gera relevância, autoridade e credibilidade para as empresas por meio de vídeos no YouTube e podcasts. E olha, é a solução completa, desde a parte de curadoria do conteúdo, gravação, edição e publicação nas plataformas. E não é só isso não, a Unique faz com que o seu canal tenha mais views em cada vídeo, nos podcasts e também mais inscritos, tudo isso com a estratégia correta. Acesse aí www.unique.com.br. Vou pegar o exemplo da última vez que você foi no Danilo e ele quebrou seu boneco. Sim.
cara, é uma merda, entendeu? Sim. Como assim, cara? Não foi planejado, certo? Claro que não. Claro que não foi. Inclusive, desestruturou tudo que estava planejado para aquela Pro entrevista, programa. para aquela E eu achei maravilhoso, não situação. achei? Ele tá de prova. Eu achei E maravilhoso. aí, as piadas que vieram em sequência daquilo, Sim. foi tudo em base daquilo. Foi e na- o Danilo, meu Ele Deus, ficou sei o quê. muito mal, né? Ele ficou mal. E aí, a primeira pergunta que ele fez, Wally, me conta da ventriloquia. Ele não tem mais a voz assim, ele engrossou um pouquinho. Me conta da ventriloquia. Aí eu falei, cara, é de quebrar a cabeça. E aí foi, vamos nessa, é o jogo, né? É o improviso. Se eu chegasse, ficasse mal ali, aí é o filtro, né? Foi Não, sem mas filtro. e eu acho que ali virou uma oportunidade para outras coisas. Sim. Então, não, vamos levar o boneco no hospital. Foi e maravilhoso. Aí não sei o quê, e aí voltou pro programa, a entrega. E aí o cara e o médico, eu esqueci o nome dele. Dr. Leandro. O Dr. Leandro, ele entra na brincadeira também, Sim. porque a fábrica dele já é isso, é Já muito lúdico. E é lúdico. E aí ele fala, não, porque eu tenho um brinquedo lá que ele cuida dos outros brinquedos, porque, porque esse é meio assassino, mas não tem problema, porque lá essas coisas não acontecem e tal. E o cara entrou na brincadeira, na onda, e isso tomou uma proporção muito mais legal, talvez pra todo mundo, do que se o boneco não tivesse quebrado. Sim. Não tô falando que a gente tem que quebrar as coisas. Não, mas aquilo foi rolou. uma coisa totalmente que não aconteceu E justo o boneco mais raro, né? Tinha que ser aquele negócio bizarro. E foi. Aí eles estão brincando. Foi legal demais, eles curtiram. A gente acabou voltando 2 vezes ainda. Uma terceira que a gente gravou umas coisas com o boneco. Não sabemos quando vai ao ar, se vai. Que Mas foi legal. E ficamos em primeiro lugar de audiência. Olha aí, então. Foi. E de novo. E ninguém esperava. A primeira vez a gente ficou em primeiro lugar de audiência também, que a gente foi. Mas só tinha boneco, não quebrou nada, mas aí por esse fato novo também. Não, e agora sim, toda hora eu tô no Instagram ou no TikTok, vem o corte do Danilo quebrando o boneco, não sei o quê. Toda hora às vezes aparece e outras contas que foi replicando e tal. Ou a piada, aí o Roger tá falando alguma coisa, aí o cara faz a piada. Sim. E aí aquilo virou o mote de todo o programa. E não era a intenção, né? Não era. Então, e aí tem que estar preparado para isso, pro novo, pro vamos aí, é o que vai rolar e é isso, cara. Isso é muito legal, assim. Uma coisa, falando de livros, por exemplo, Criatividade S.A., né? Que é do Catmull lá, um dos fundadores da Pixar. É legal. Ele fala do banco de cérebros, que é um esquema que eles fazem que todo mundo tem o mesmo poder para fazer o brainstorming em cima de um roteiro. E aí tem o mestre que fala, não, que é o cara que escreveu o roteiro, que define se ele fica com a sua ou não, acata ou não a sua sugestão. É muito legal esse esquema, cara. Só que tem que ter maturidade para isso. Então eu acho que o negócio do filtro tem a ver com maturidade, com autoconfiança. Claro que quando eu falo maturidade tá tudo isso envolvido, né? A questão de você acreditar que você pode errar. Cara, errar faz parte, cara. Errar é bonito. Não que as pessoas tenham que errar com força, mas se você não erra, você não é criativo. Você vai estar sempre naquele coisinha muito... você não vai chegar numa solução você não legal, chega, né? não chega. Se você não tiver se você estiver disponível pro erro, você não chega. Quem erra é porque se arriscou, né? E quem é criativo é porque se arriscou, né? É o mesmo processo, né? Então é o mesmo processo. Tem que se arriscar, né? E é uma coisa que vai sendo podada ao longo da vida e você encontra pessoas que são travadas que não se... Mas, Vitor, tem uma questão que eu preciso contar que tem a ver com empreendedorismo, com criatividade e tal. A gente pirou e falou assim, nós vamos apresentar um novo projeto, que é um talk show com bonecos de uma forma muito moderna, muito legal, e fomos assim, modéstia à parte, juntamos um time muito legal, né? Formamos um time de redatores e tal, discutimos, piramos, depois tiramos, colocamos, foi lá, junto com a Hogarth, que é né, e com o Villain em direção. Então ficou um negócio muito moderno, mas só que muito à frente do que existe. E a gente apresentou, por exemplo, e eu posso falar isso, então não tem, é uma coisa não pública, eu estou te falando agora, mas é uma coisa que eu acho que não diminui a imagem de ninguém, assim. Mas assim, eu apresentei para a TV Cultura e o diretor da TV Cultura falou, cara... Quando ele falou, sabe o que ele falou? Ele falou, isso aqui é muito moderno demais pra gente. E pra mim isso soou como um elogio maravilhoso. Não o contrário. Tá certo que, né, a gente tinha uma outra expectativa, mas assim, ele falou, eu não sei se a gente tá preparado para um negócio desse. Não, tem elogio melhor que esse? Porque você pensa assim, cara, calma, a gente pensou muito além, pensou com carinho, não ficar uma coisa nonsense, não é o fato de... Sim. Porque muita gente fala, vai pro nonsense, é muito... Não é isso. Mas tem coisa que às vezes vem que tá muito à frente. Vocês lembram do Second Life?
Sim. Um dos motivos dele não ter engatado tanto porque quanto ele é tava porque tá muito muito à adiantado. frente, E muito é, adiantado. O metaverso 10 anos antes. né? Exatamente. Teve uma Então eu segunda acho que vida. tem essa questão do timing. Teve uma Tem essa segunda questão vida. do timing, entendeu? Então, às vezes, lançar agora é queimar o tiro. É. E tipo, putz, não vai dar bom. Mas às vezes esperar um pouco putz, agora é o momento, Exato. entendeu? Não é. sei, se eu não Mas conheço é o isso, projeto. é isso. Né? Ou às vezes não cabe pra cultura, mas cabe em outro lugar. Sim, exato. Entendeu? Principalmente agora com tanto Com de plataforma de streaming. streaming. Cara, Cara, quantas tem? Disney, HBO, Netflix, o Amazon Prime, tem... Cara, Badu. Uai, né? Mas sim, a ideia. Então é isso, cara. E é saber que a ideia funciona e a gente sabe, a gente conseguiu enxergar aquilo. E a gente não tá inventando a roda também. O que a gente fez? Juntou várias ideias num projeto só. Que é a questão que eu vejo, gosto muito de lembrar do iPhone, né? Que eu sempre falo, que é essa coisa de lá tem a calculadora, tem uma câmera, tem tudo coisa que já existiam, o cara juntou o GPS, e virou um negócio incrível, uma máquina, um negócio absurdo. E a gente tem... eu acho que essa é o pensamento básico de algo criativo. Não sei se o Júlio concorda. Ô, Júlio, agora quando... Não, você concorda? Que a gente perguntou? Concordo. Quando a gente estava gravando a websérie de 100 anos de rádio, Sim, né? Que sim. a gente fez uma dinâmica com... Porque assim... Eu queria fugir um pouco da questão da entrevista, podcast, só que você... vamos bater o papo. Eu queria quebrar um pouco isso. Então a gente fez a abertura com o Ricardo Corte Real, depois tem o Nilo e o Heródoto contando uma história, aí vem a entrevista, só que no meio da entrevista vem o Duda, legal, que ele demais. fez o estagiário, e ele faz... Estagiário da rádio. não, eu trabalho com o Arley lá... E no traz Terminal informações Produções, muito isso aqui e legais, tal. né? E traz as informações muito legais. Aí, quando eu tava fazendo o texto, eu falei assim, bom, vou levar a informação. Ó, a informação é essa que você tem que falar, o Duda. E aí, você vinha com outro aspecto para deixar o negócio legal. Porque se fosse a informação só pela informação, você tem no Google. Verdade. Sim. E é aquilo. Vai ser só uma narração off e tá. Só que aí você trazia elementos que eu acho que isso que foi o legal. Que você criou na hora. Sim. Então é tipo assim, mas quem que é a pessoa? A pessoa é essa aqui. Beleza. Dani Mel, eu tenho um CD, Dani Mel, não sei o quê. E aí você conseguia linkar e pra dar continuidade e pra dar esse toque de humor pra deixar o negócio legal. Sim. E você fez isso na hora. Sim, como um jogo de improviso, né? Não foi uma coisa assim, não, vamos planejar. Você tinha informação, aquilo estava criado, era a Sim, base. sim, Mas o sim. resto você fez isso na hora. Verdade, é uma questão do improviso. E é uma questão bem interessante entre bonequeiros, assim, porque depende muito do projeto, né? Que nem o Tá Certo, né? Os bonequeiros Tá Certo amaram fazer o Tá Certo, porque ele dentro da TV Cultura, ele é um programa para um público mais adulto, para um público mais... Porque quando você pega os programas mais infantis, né, mais educação básica dentro da própria TV Cultura, os bonecos não têm essa liberdade de fugir muito no texto. O texto é aquele, porque esse é o texto bem pedagógico, fechadinho, mas que já não com a foi gente. aprovado em 4, 5 instâncias, e tem que ser daquela forma, naquele... Então, se o boneco improvisa um pouco, eles cortam e fazem de novo. E aí, quando você pega um projeto que te dá mais essa liberdade de improvisar, não é? E aí tem a questão que não são todos os bonequeiros que são bons de improviso, né? Eu tô Sim, e também parte, tem que eu tô aqui tentando tomar cuidado, me até porque isso é uma também. coisa muito didática, às vezes até Exato. que toma cuidado para não falar bobagem. Também, Né? sim, Que a exato. gente tava discutindo Ainda antes aqui assim nos tem que ter podcasts, o o pessoal às filtro. vezes fala bobagem, porque esse sim. negócio de ser tudo freestyle Ainda assim tem pode o sair uma filtro e bobagem. ainda Não, mas assim existem tivemos regras, né? Existem regras. Inclusive no próprio 100 anos de rádio, né? Tivemos nossos outtakes ali, coisas Sim, que não foram usadas, exatamente, né? exatamente. Outtakes é o quê, Júlio? Outtakes é takes que não valeram, né? tá. Tipo, não, isso aí não. Sei lá, outtakes. outtakes, né? Não, ou às Outro dia eu vezes... fui, né, no Outlet, agora Não, você tá falando e Outtakes. foi comer no então- Outback. É Outback. E... É outro dia eu fui. Não, nossa. Agora, por exemplo, você tem lá o Boneco Comédia no TikTok, no Instagram, que Sim. você faz os vídeos com o Duda interagindo normalmente, às vezes, com outro vídeo. Ele conta... os famosos reacts. né? Como é que você faz? Você tá vendo um vídeo e você fala assim, putz, esse vídeo é legal fazer com o Duda, e aí você grava? Exatamente. Teve épocas que eu ficava procurando, né? Eu ficava, às vezes, horas no Instagram e no TikTok até achar um algum vídeo legal. e tudo. Mas é isso, tem que achar um vídeo que tenha a cara, porque é a história do Duda, né? Então, se der pra construir uma história do Duda em volta daquele vídeo, eu faço. Não é com todos os vídeos que dá pra fazer. Quer dizer,
Teoricamente daria, né? Da mesma forma como um texto, se eu me propor a pegar um vídeo que não encaixa no perfil, mas no geral eu vou atrás dos vídeos que tem a ver com o perfil. É que às vezes tem que dar a ideia, né? Que tipo assim, Exatamente. você vai, putz, isso aqui não rolou. E aí você Exatamente. vai vendo a sua inspiração. E também tem os outtakes, né? Também tem alguns que eu gravo. O que é outtakes? Outtakes é quando... Não, o nome disso é déjà vu. Não é outtake. Né? De volta para o passado. Vamos voltar aqui agora. Agora, teve uma dessas questões do improviso que foi e deu muito errado? Por exemplo, a menina falou o nome lá. Qual que é seu nome? Ela, sei lá, Kellen, né? Tipo, putz, Kellen. Aí, ou tipo assim, você fez a piada e a pessoa não gostou, levantou, foi embora. Ficou puto, não, teve lá no começo, quando eu tava fazendo show com o Matheus Ceará, né? Que eu fiz o Antenor, chavecou muito fortemente a menina. O cara se sentiu e ele atacou uma coxinha no boneco. Aí você comeu a coxinha? Não, ele tá chovendo. Foi um negócio bizarro. O cara foi expulso do bar. Caraca, meu. E eu nem queria que ele fosse expulso, né? Eu queria conversar com ele depois e tal, mas... Sei lá. Tem gente que não... Né? É o que eu falo, maturidade. Não dá pra gente cobrar de todo mundo e sei lá. Às vezes não consegue entrar na brincadeira, né? O cara vai num show de comédia... Aliás, é esse o tipo de reação que faz com que as pessoas podem sua criatividade, né? Porque é com medo desse tipo de reação extrema. Eu não vou fazer essa piada porque Só que isso eu tava no começo e eu não parei. E aí isso nunca mais aconteceu, né? Pelo contrário, galera. O dia que o Arley recebeu uma coxinha na cabeça. O Antenor, né? O Antenor. Foi nele. Acontecer da piada não entrar bem, de não ser legal a piada, acontece, mas é aquilo, é a dinâmica do show, né? Não entrou bem a piada. E o legal é assumir isso, né? O Jô fazia muito bem isso, né? Entrava, não entrava a piada. Essa piada foi horrível, né? Exatamente. E tal, e não sei o quê, né? Vou melhorar na próxima. Ou quando pouca gente na plateia ri, né? Só ela achou engraçada, vamos pra próxima, né? O Jô tinha essa maestria também, né? É que ele era muito bom, né, cara? Agora, muito deixa eu perguntar pra vocês, não sei se vocês têm isso, mas existem algumas coisas que eu faço, né? Eu vou compartilhar aqui, que às vezes eu tenho algumas ideias, uns insights bacanas, assim. Putz. Você anota? Eu anoto. Senão, às vezes eu esqueço e já era. E tem outra coisa também que eu percebi que é o seguinte: enquanto eu não anotar, não escrever, aquela ideia não sai da minha cabeça. Sim. Você não liberta ela, né? E aí eu não faço outras coisas, entendeu? Então eu tenho que escrever por causa disso. Agora, eu faço algumas coisas para ter essas ideias ou ter esse processo criativo, vamos dizer assim. Então, caminhar é uma delas. Então, às vezes, estou caminhando, eu gosto de caminhar bem cedo, e aí no meio da caminhada eu, porque aí a cabeça vai fazendo isso aqui, né? Vai pirando, uma delas. Ler, às vezes estou lendo um negócio, por exemplo, eu escrevi as 10 pragas do podcast, porque eu estava lendo um livro de jornalismo do Heródoto, que ele falava as 10 pragas do jornalismo. Eu falei, putz, isso é muito legal. Muito legal. Vou escrever as 10 pragas do podcast. Porque eu já tava falando coisa que é muito errado que o pessoal faz, e eu escrevi com base nisso, entendeu? Ou assistir filmes e séries. Então, às vezes eu tô assistindo um filme, uma série nova, não pode ser repetido. Se eu assisto uma coisa repetida, não funciona, eu já percebi isso. Tem que ser coisa nova. Tem que ser nova pra te trazer novos insights. Aí eu tenho insights também. Ou conversar com pessoa. Então, por exemplo, vamos almoçar? Vamos. E aí no meio do almoço, ou no meio... aí surge uma coisa. Vocês têm alguma coisa que vocês fazem... pode até ser exemplo repetido, não tem problema. Que às vezes no meio disso vocês têm alguma ideia, putz, isso aqui é legal, isso aqui é fantástico. Eu gosto muito de escrever, né? O Júlio sabe disso. E aí a gente tem as coisas bem métricas de técnicas mesmo, de escrita que a gente se propõe. Tem um negócio que chama morning writing, que é a primeira coisa que você faz de manhã. A gente não faz isso sempre, o Júlio às vezes faz também. Eu não faço sempre porque normalmente eu não acordo nas manhãs. O meu é afternoon writing. Afternoon writing. Que é a Judy Carter que sugere, ou o outro também, né? O GNPR. GNPR também. Os teóricos. Você chega, você escreve sem filtro. Começa a escrever. Mas escrever, você só tem que escrever. Não tem assunto, não tem nada, não precisa ter nexo, não precisa ter nada. Cara, surgem muitas ideias ali. E às vezes é uma coisa que tá no subconsciente, né? Eu não sei dizer tecnicamente isso, mas essa é uma delas. Mas, por exemplo, também uma outra coisa que você falou do brainstorm, que às vezes ele não é... Eu acho que não é só o julgamento, mas se você estabelece algumas regras, por exemplo,
com um tempo específico de É. brainstorm, ele Isso funciona melhor. bem. É. Você faz por 15 minutos. Vamos fazer por 15 minutos? Pá, então vamos lá. A gente já não tem filtro. Senão não acaba nunca, vai ficar todo mundo cansado Isso. e não passa pra parte 2. Isso. Porque todo mundo para no brainstorm. Ah, legal, falamos, e agora? O que a gente faz com isso? Como a gente faz essas conexões? Como que a gente faz? Então a gente tem... Quando a gente começou a fazer isso, a se policiar mais nesse sentido de ter regras, assim, de chegar e falar, ó, temos esse tempo, a técnica Pomodoro, né, que é aquela dos 25 minutos, então a gente usa bastante, a gente escreveu o livro com essa técnica, e a gente tem, quanto mais você, entre aspas, prende em regras as formas de ser mais criativo você acaba sendo, mais produtivo também. E é legal, Vitor, você deu 4 exemplos, né, de coisas que você faz para estimular a criatividade, né? Caminhar, assistir... Ler, filme e séries e no banho conversar também. com as pessoas. Conversar com pessoas. É legal que esses 4 exemplos têm uma coisa muito em comum entre os 4, que é o desligar as notificações, né? É isso. Puta, é isso eu que não os teóricos tinha falam. pensado Não, nessa então, mas ficha. Eu não tinha pensado a questão, isso. Olha que legal. Olha que legal. É isso. O livro O Mito da Criatividade fala disso. Que fala que, na realidade, não é o fato de andar ou fazer exercício, que eu achava que é porque o sangue tá rolando. Eu acho isso ainda. Mas ele diz que não. Ele diz que é porque você não tá no celular. Então você deixa as ideias, por isso que é no banho, por isso que é caminhando, por isso que é lendo um livro, ou conversando com alguém. A criatividade tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver de você deixar sua mente relaxada e a sua mente tem que estar à vontade para ser criativa. E quando você está muito interessado em alguma coisa, obviamente ela não fica à vontade, ela fica focada no que você está fazendo. Só que assim, até antes do celular, né, até antes dos smartphones, a nossa vida era muito mais entediante, né? Todo mundo tinha muito mais tempo livre, né? Todo mundo tinha muito mais tempo sem estar com a mente super focada numa coisa muito interessante. Por mais que você assistisse TV o dia inteiro, né? Vou assistir 12 horas de TV hoje, que era o que a gente fazia antes de ter smartphone, quando tinha tempo livre, você não tinha 12 horas de programação interessante. Você ficava ali zapeando, de vez em quando parava pra assistir uma coisa que nem te interessa tanto, mas é o melhor que tem passando, e sua mente ficava livre pra criar coisas. Agora não, com o smartphone sempre vai ter alguma coisa que é muito interessante. Você não tem mais aquele período de, tô vendo isso aqui só pra passar o tempo. E você não vai criar, né? E você não vai criar, você vai gastar seu tempo procurando alguma coisa interessante, e você vai achar coisa interessante e vai ficar nela, né? Na TV você tinha essa vantagem, né? Tipo, tenho, assim, no TV a cabo eu tenho 80 canais, tenho 200 canais. Nenhum deles tem nada interessante. Tem 3 ou 4 que talvez eu assistiria, eu vou ficar nesse que é o menos pior, mas eu não tô prestando tanta atenção assim, então minha mente tá livre pra criar. E essa questão que é uma coleira que a nossa geração é a primeira que passa por essa experiência, né? Inclusive a gente, quando mais novo, não tinha isso, e até por isso que a gente sabe a diferença, né? E eu gosto muito de caminhar porque realmente eu não desligo as notificações, só que o ato de caminhar é tão mágico que eu não sinto as notificações, né? O negócio vibra, fica todo mundo me ligando, me mandando mensagem, eu só vou ver quando eu parar pra pegar água, quando eu parar num semáforo. Então eu tive aquele tempo sem notificações e é quando sua mente fica à vontade e produz e trabalha. Filme também é a mesma coisa, porque... Principalmente se você desligou seu celular pra ver o filme, né? Porque também tem isso, né? Às vezes o filme fica entediante, você tá ao mesmo tempo vendo o filme e tá no celular, então já não conta, né? Conversar com as pessoas também, porque você é uma pessoa deselegante se você ficar olhando as notificações enquanto você conversa com as pessoas. Então são 4 atividades de desligar notificações, né? Que legal, que legal. E ó, agora é o seguinte, a gente tá chegando aqui pro final. Dentro dessas ideias, né? Eu tive uma ideia, e isso pode dar muito errado, ou vai ficar legal. Maravilhoso, cara. Não sei. É isso. Eu não sei o que vai acontecer. É isso. Que a ideia era o seguinte. Aqui dentro tem um objeto. Eu não sei qual objeto que é. A única pessoa que sabe que objeto que é a Anne. Que ela escolheu um objeto e ela colocou aqui dentro dessa caixinha. Eu vou abrir a caixinha... É Anne com E ou é Anne? É Anne with a Ni. Agora é o seguinte. Eu vou abrir a caixinha, vai ter um objeto e a gente vai criar uma conversa em cima disso. Criar uma conversa. A gente vai começar a conversar. Esse objeto vai ter que gerar uma conversa. Tá. Entendeu? Maravilhoso. Eu não sei o que é. O princípio do improviso, né? Então eu não sei o que é. Vamos ver. Vamos ver. Caramba. Cara... Não, caramba não, assim, carimbo. Carimbo. Exatamente. Por uma letra, mas você errou. Você viu que o Júlio é um cara muito carimbado, né? Mas cara, o carimbo me lembra o começo de tudo, né? O carimbo é o selo, né, Júlio? Quando não, começa... selo é selo, carimbo é carimbo.
Tem coisas que você usa os dois juntos. Você põe o selo e carimba, que é no correio. Mas selo é selo e carimba é carimbo. Volta. Mas aqui lembra, né? Lembra. É que lembra por causa de selar, exatamente. Não, lembra. Mas sabe por que eu fiz esse carimbo aqui? Faz até tempo que eu fiz. Que meu avô tinha um carimbo que ele usava pra, eu acho, carimbar livros. Aí eu falei, que legal, vou fazer um meu também. E aí eu fiz um com o meu nome também, que eu comecei a pôr nos livros. Você carimbou Então, mas livros? você percebe que tem acabado as almofadinhas de carimbo? Ah, é verdade. Por quê, cara? Porque era o mais legal, aquela almofadinha. Eu acho que o pessoal não usa muito. Por mas conta tem dos ainda modelos umas... mais novos que fica uma fodinha atrás, atrás, né? aí você aquele pressiona, carimbo que você pressiona lá É que dentro são mais... tem uma O meu é almofadinha. tradicional, entendeu? Esse, é raiz, esse precisa de Esse almofadinha. precisa da almofadinha. Mas os mais novos, que são aqueles mais Tá sem modernos. tinta. Será que a almofadinha é esse? É do apelido de alguém ser almofadinha? Tem a ver com o do carimbo? Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, esse veio bem longe. Eu não tinha. Esse cara é almofadinha, né? É. Mas o almofadinha é tipo um riquinho. É. Um negocinho. E O cara que deu um carimbo e o carimbo né? não marca se ele tiver sem tinta, né? Ele precisa ir na tinta e quem Ou- tem a tinta é o almofadinha, é um cara rico. Ou. Não? Não sei se é isso. Mas talvez o almofadinha, porque quem usava muito carimbo não é pessoal de banco. Então, sim. E aí, às vezes, faz o Talvez. almofadinha por causa do que é um cara que tá no cartório. dinheiro e faz dinheiro. o negócio. Esse cara é um almofadinha. Ele que tem que aprovar ou não aprovar as coisas. Não sei se é isso. Faz A sentido, gente pode cara. pesquisar sobre isso, hein? Ou Não de deve repente- ter nada a ver, né? Tem nada... A almofadinha é no ombro. aqui, é eu tô falando. do... Meu pai tá falando aqui que Ah, é é do... aquele... que É põe... ombreira. É ombreira. a almofada. Pra Que ficar ficava mais- embaixo do terno, né? Aquelas Ficava ombreiras. não, fica. Eu tenho um. Mas que tem essas Mas ombreiras não ainda. saiu de moda, não? É, isso aí. Cara, isso aí... Tô ouvindo o Cyndi Lauper e vou usando isso aí. E usando ombreira, usando almofadinha. Mas é... Também podia ser que tivesse uma fada chamada Almo, né? A almofadinha, né? É alma ou fadinha. Alma almofadinha, exato. Mas olha só que legal, tá vendo? Um objeto simples e aí traz uma conversa que a gente conversa com muitas coisas que trouxe uma almofadinha, de onde veio, não sei o quê. E tenho certeza que às vezes o pessoal vai pesquisar no Google. Deixa eu ver, almofadinha, de onde veio. E e de tal. onde vem. Mas é interessante isso, né? De ser do... Mas bacana da pegada. essa técnica de carimbar os livros, assim, que eu nunca vi ela, mas eu tenho alguns livros de sebo que vieram carimbados com os Com nomes. nomes. das É pessoas verdade. e tudo. Inclusive, eu tenho alguns que eu comprei do mesmo dono que tava, esse carimba de novo, né? Então, mas eu não mas enfim. Eu carimbo na Interessante. parte de dentro e carimbo na lombada aqui. O pessoal carimbava. As folhas, sabe? As E folhas. você fala lombada, me lembra de trânsito. E aí cada palavra vai... vai lembrar alguma Vai coisa. fazer e aí uma- é infinito. E o livro, né? Faz o boneco do livro antes, né? Nossa, antes de imprimir, de tudo. Sim. Cara, e seu O livro? boneco. Só pra gente fechar. A gente tá tentando voltar com ele, Eu né? ainda não Porque tenho, né? eu sei. Em busca de novas editoras, né? Em busca, a gente tá. Veio de Portugal, acho que veio nas naus, né? Não é. Não Nas é possível, caravelas. Nas caravelas e não. Fundou, então, né? Cara, afundou. Não é possível. Não, Tem mas vai dar gente que. certo, vai dar certo. Muita gente, tô recebendo mensagem, pessoal, comprei, não chegou ainda. Mas tá chegando, né? Tem uns que estão chegando. Mas Demora por causa da caravela, mas chega. É. Chega. Mas Me chama pro próximo lançamento. Com eu certeza. perdi o primeiro, infelizmente. Eu mas sei vou- disso, eu sei. Eu fiquei lá, a Triste. gente não começava enquanto vocês não chegavam. E aí, mas aí a gente. Não, falou, vamos ter que começar. O Arley Júlio, obrigado mais uma vez. Foi um prazer receber A vocês gente que aqui. agradece, sempre. Foi muito legal esse bate-papo. Sempre uma honra vir aqui. E Chame mais vezes. As portas estão sempre abertas aqui pra vocês. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Obrigadão. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora ser criativo sempre. É isso aí. Olha, espero que você tenha curtido aqui também o nosso episódio. E eu espero você... espero, né? É isso mesmo. E eu espero você no próximo. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente.